Explique-se. Explique-se. Então, já fazia um tempo que eu queria trazer o Augusto dos Anjos. Eu sei que é muito, muito famoso, né, esse poema. Esse poema dele, acho que é o mais famoso, né, talvez? Tem outro que é mais famoso, que é A Psicologia de um Vencido, aquele que entra em todo o livro escolar, aquela frase, eu, filho do carbono e do amoníaco. Já viu? Lembra do teu livro escolar? Não lembro. Eu, filho do carbono e do amoníaco? Você não lembra? Não. Você, leitor de ouvido, se lembra? Mas esse é o Filho do Carbono e de um Amoníaco, que se chama Psicologia de um Vencido, é inclusive adaptado às vezes para peças de teatro. Bem difícil de entender, porque tem também todo esse jogo de palavras, mas é muito intenso, sempre ele toca na ferida e faz essa ferida apodrecer, digamos assim. A gente vai falar desse caráter da obra do Augusto dos Anjos. Então vamos lá aí no... Começar do começo aí. Começar do começo. Pra situar, né? Talvez você dissesse assim... ele é parnasiano, porque a forma como ele escreve, como ele faz essas rimas, esses versos... Lembra que os parnasianos, né? Olavo Bilac, a Francisca Júlia, sempre com aqueles versos muito bem rimados, muito bem organizados. Só que assim... Tem um monte de símbolo também nessa poesia, você não achou? Muito. De repente você fala, ele é simbolista. Muito. Então, ele ficou assim, entre o parnasianismo e o simbolismo, mas no frigir dos ovos, ele é considerado pré-modernista. Eu vi que alguns consideram isso por ele ter, né, esse algo diferente, né, que meio de vanguarda até, né, assim, antes do movimento mesmo, por isso pré-modernista, né? Mas ele tem esse lance de não se encaixar muito, né, no parnasianismo e no simbolismo, né, ele já vai para pré-moderno. E até esse livro, ele publicou o Augusto dos Anjos já é chamado de O Homem de um Livro Só também, porque ele só publicou esse livro de poemas que se chama Eu. Saiu em 1912, portanto, 10 anos antes da Semana de Arte Moderna, então ele é bem pré mesmo. Foi o suficiente, né, publicar um. Só que daí, esse livro, quando ele saiu, ele ficou no esquecimento. Tipo, ele não fez fama, assim, sabe? Quem não sabe nada da biografia dele, diria que ele se formou em quê, Lucas? Eu sei no que ele se formou, né? Porque você me falou antes. Mas eu vou me fingir de tongo. Ele se formou em... Deixa eu pensar em algo não bem... Precisa... Administração. Não precisa dar tantos rodeios. Fale de uma vez. Então, ele se formou em Direito, é isso, né? Sim. Só que eu queria que você falasse Medicina. Tá bom. Deixa eu ver. Medicina, então, ele parece que se formou, porque ele usa muitas palavras difíceis e científicas, né? Ligadas à medicina. Foi isso que ele se formou? Não, ele se formou em Direito. Quem diria? Mas a gente já vai entrar na biografia, mas eu diria assim, né, que... Você poderia dizer que, de repente, ele teve uma formação nessa área, porque ele usa com muita propriedade e tranquilidade, né? Esses termos... É um vocabulário raro, né? É um vocabulário raro que ele faz uso, né? Então, ele nasceu em 20 de abril de 1884, num engenho chamado Pau d'Arco, na Paraíba. Então, ele era filho de um senhor de engenho, que também era bacharel em Direito. O pai dele, então, se chamava Alexandre Rodrigues dos Anjos e foi ele que ensinou as primeiras letras para o filho, né? Então, ele foi praticamente alfabetizado pelo pai. E essa família de senhores do engenho viveu nesse momento ali no final do século XIX, início do século XX, visualizou essa decadência desse modelo, né? Dessa estrutura aí latifundiária dos senhores do engenho sendo substituídos pela indústria. Então, de novo, a gente tem a tecnologia que você bem falou e a ciência, né? Tipo, meio que avassalando a estrutura humana, né? Então, dentro da família dele, ele viveu isso. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, ele se formou em Direito, foi ser professor. Ali, em 1910, ele se casou com a Esther Fialho. Muito embora ele tenha alguns poemas que ele... Até tá aqui também no livro do Bose. Ele coloca assim... Sobre histórias de amor, o interrogar-me é vão, é inútil, é improfícuo. Em suma, não sou capaz de amar mulher alguma, nem há mulher talvez capaz de amar-me. Então, tipo, diz que em relação ao amor e ao próprio prazer, ele
tinha um pensamento, assim, muito às avessas, sabe? Mas ele, de fato, foi casado. Um ano ali, depois do casamento, o filho que eles tiveram, né? Que veio, provavelmente, ali na lua de mel, já concebeu, pelos cálculos aqui que eu fiz, morreu. Então, ele perdeu o filhinho ali, bebê, né? Em 1911. O que aconteceu? Como ele lecionava ali em 1910, ali, ele voltou para Paraíba. Ele foi estudar no Ceará, no Recife, aliás. Ele foi estudar direito no Recife, daí voltou para Paraíba quando se formou. Mas ele brigou com o governador. Quando ele briga com o governador, ele meio que é convidado a se retirar da Paraíba. Então, tipo, ele teve que sair de lá, né? Nesse meio de tempo o filho morre, ele vai pro Rio de Janeiro com a esposa. E no Rio, sim, que ele leciona geografia, leciona em vários colégios, 2 colégios diferentes, mas ele não é admitido como professor, de fato, em nenhum deles. Tipo, ele não conseguiu firmar a carreira ali. Aí ele recebe um convite para ir para Minas, ser diretor de uma escola. Aí a gente já tá falando do fim da vida do Augusto dos Anjos, Lucas. Por quê? Foi como? Ele contraiu uma pneumonia, né? Ele contraiu uma pneumonia ali em 1914. Então, veja, ele se formou em 10, olha, tudo foi acontecendo. 7 anos depois, então, ele morre em Minas por motivo dessa pneumonia, né? Ele tinha apenas 30 anos completados ali recentemente, poucos meses. Mas você olha para as figuras e os próprios teóricos dizem que ele tinha um ar senil, assim. Me veio na ideia o próprio Poe, assim, que sofreu muito, sabe? A gente sempre volta nele, mas... Tipo, ele com 30 anos parecia muito mais velho. Ele tinha publicado recentemente esse livro, né? Que é o de poesias, o Eu. E acabou ficando ali meio que no esquecimento. Em 19 o livro é reeditado, então 5 anos após a morte dele, e daí ele fica mais conhecido. Mais recentemente, da década de 70 para cá, a obra dele tem sido muito estudada. Por isso que tá aí nos livros didáticos, né? Você sempre vai ver algum trechinho sobre o Augusto dos Anjos.